Saudações a todos. Sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Vamos a mais uma análise. Uma conversa sobre a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. É uma carta, assim, bem direta ao ponto, né? Parece que foi escrita logo depois da primeira. Exato. E a situação lá em Tessalônica tinha piorado, pelo visto. Pois é, a perseguição aumentou e começou uma confusão, assim, bem grande sobre a volta de Jesus, né? Isso mesmo. Os irmãos estavam sofrendo mais e, ainda por cima, tinha esses boatos circulando que estavam, tirando a paz deles. Então, Paulo escreve com foco em, basicamente, 3 coisas, né? Primeiro, dar esperança no meio dessa perseguição toda. Certo. Segundo, esclarecer essa confusão sobre o tal Dia do Senhor. Que estava causando medo, né? Exatamente. E terceiro, ele precisava tratar da questão daqueles que estavam ociosos, sabe? Gente que não queria trabalhar. Entendi. Vamos seguir a ordem da carta, então. Capítulo 1. Paulo já começa agradecendo a Deus pela fé, pelo amor dos tessalonicenses que estavam crescendo. Sim, e isso mesmo debaixo de perseguição, né? Ele fala com muito orgulho da firmeza deles. É um encorajamento logo de cara. E ele faz mais, ele ressignifica o sofrimento. Diz que sofrer por Jesus é, na verdade, um sinal de que são dignos do reino de Deus. Que perspectiva, hein? Pois é. E ele lembra da justiça divina. Quando Jesus voltar, haverá justiça, alívio para os fiéis e, bom, juízo para os opressores. Ele usa uma linguagem forte para descrever essa punição, né? Exílio eterno da presença do Senhor. É forte, sim. Mas, por outro lado, para quem creu, a vinda de Jesus vai ser um momento de glória, de honra. Isso nos leva ao capítulo 2, porque essa esperança na volta de Jesus estava meio distorcida lá. Exato. Tinha gente espalhando que o dia do Senhor já tinha chegado. E o pior, às vezes diziam que era o próprio Paulo que tinha dito isso. Imagina a confusão, o medo que isso deve ter causado. Total. Aí Paulo entra pedindo calma. Olha, não se deixe enganar. Ele explica que antes desse grande dia do Senhor, 2 coisas precisavam acontecer de forma clara. Quais seriam? Primeiro, o que ele chama de apostasia. Uma grande rebelião, um afastamento de Deus. E segundo, a manifestação do chamado homem da iniquidade. Ah, essa figura sempre gera muita discussão, né? Sim, Paulo descreve como alguém que vai se opor diretamente a Deus, se exaltando, quase se colocando no lugar de Deus, e vai ter um poder enganoso que vem de Satanás. Ele até diz que já existe uma força, um mistério da iniquidade agindo nos bastidores, sabe? Mas essa figura, esse homem, só vai ser revelado publicamente um pouco antes de Jesus voltar e destruí-lo. Entendi. Mas o ponto principal de Paulo não era dar detalhes para a gente ficar tentando adivinhar quem é ou quando vem, né? De jeito nenhum. A intenção era lá acalmar os tessalonicenses. Tipo, olha, a volta de Jesus vai ser um evento enorme, público, inconfundível. Ninguém vai perder isso sem perceber. A ordem era, permaneçam firmes naquilo que aprenderam. Faz todo sentido. Era para trazer paz, não mais ansiedade. Bom, e aí, no capítulo 3, o foco muda bastante. Vai para um problema bem terreno. A ociosidade. Pois é, tinha um grupo lá na comunidade que simplesmente tinha parado de trabalhar. Estavam vivendo de forma desordenada, talvez até se metendo onde não deviam, né? E por que isso? Talvez por causa daquela ideia errada da volta iminente de Jesus. Ah, para que trabalhar se Jesus já está voltando? Pode ser uma das razões. Ou talvez alguma questão cultural de dependência, de viver às custas da generosidade dos outros, né? Paulo não entra em todos os detalhes do porquê, mas ele confronta a atitude. E ele usa o próprio exemplo, né? Isso é muito forte. Ele lembra que trabalhou duro, dia e noite, para não pesar para ninguém. Exatamente. Mesmo tendo direito, como apóstolo, de ser sustentado pela comunidade, ele fez questão de trabalhar. Que modelo. Impressionante. E aí vem aquela ordem bem direta, quase um ditado. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Bem direto mesmo. Mas é importante entender o contexto, né? Não é para negar ajuda a quem realmente não pode trabalhar, por doença ou outra limitação. É uma crítica à preguiça voluntária, a recusa em assumir a responsabilidade pelo próprio sustento. Certo. O trabalho é visto como algo digno, parte da vida cristã. Sim, trabalhar para se sustentar e, idealmente, para ter o que repartir com quem precisa. Isso reflete o amor de Cristo.
E para quem insistia na ociosidade, a orientação era advertir Mas com amor, né? com amor, como irmão. Não tratar como inimigo, mas tentar trazer a pessoa de volta ao bom senso, à responsabilidade. Então, fechando o ciclo, essa segunda carta aos Tessalonicenses, ela amarra tudo isso, encoraja a perseverança na dificuldade. Isso. Traz clareza sobre a volta de Cristo, corrigindo os erros que estavam circulando. E chama para uma vida prática, responsável, com trabalho, com cuidado uns com os outros. É bem completo. Perfeitamente. É um chamado para a gente viver o hoje de forma fiel, de forma ordenada, justamente por causa da nossa esperança no futuro. A vinda do Senhor não é motivo para medo ou para largar tudo, mas para servir ainda mais, né? Para viver em santidade, a nossa esperança tem que impactar o nosso dia a dia. Excelente! E assim conhecemos a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos juntos, firmes na leitura da Bíblia. Deus abençoe grandemente.